Paz do Senhor Jesus, amados, amém, glória a Deus. Os irmãos sabem que eu tenho uma dificuldade com tecnologia. Eu pensei até que já tinha gravado alguma coisa aqui da escola dominical e acabei não acertando os botãozinhos aqui. Mas um domingo abençoado, um domingo de sol que Deus nos deu, um dia bonito. Eu convido você a participar da escola bíblica dominical aqui juntamente conosco. Nós vamos utilizar para isso a ajuda da revista da escola dominical e a edição número 26, Novamente o Bíblico. Não sei se a mensagem que eu tinha mandado foi gravada e já foi para o ar, então se for, desconsidera, eu vou repetir alguma. Veja só, a escola é bíblica, então mesmo que você não tenha revista, você pode utilizar a Bíblia, né? O texto base do nosso estudo é a Bíblia. Então, se você tem uma Bíblia no seu celular, se você tem uma Bíblia na sua casa, você pode acompanhar. Amém? E ao começar esta lição, gostaria de ter uma palavra de oração ao Senhor nosso Deus. E se você já ouviu a oração anterior, desconsidere ou ore novamente comigo. Tá bom? Em nome de Jesus. Pai, queremos agradecer o teu nome santo, te louvar, te exaltar, te bendizer, no nome de Jesus Cristo, Senhor, esse domingo abençoado. Eu peço perdão dos meus pecados, minhas transgressões, minhas faltas, as minhas falhas. Lava-me, Senhor, das minhas transgressões, no nome de Jesus Cristo. Queira o Senhor, pela tua graça e misericórdia, nos acompanhar, Senhor, meu Deus, e ministrar esta aula, querido Espírito Santo, porque esta palavra foi inspirada pelo Senhor, escrita pelo Senhor. Venha o Senhor mesmo ser o professor nesta manhã para nossas vidas e, Senhor, enquanto estivermos entendendo a tua vontade, teu querer, que o Senhor possa levar o nosso entendimento ao pé da cruz, e ali no pé da cruz, Senhor Deus, todo o entendimento seja rendido para a glória do teu santo nome. Nós não queremos ficar tão inteligentes como um maligno, de modo algum, Senhor. Nós queremos ficar tão obedientes como teu filho Jesus foi a ti, Senhor, Rei da glória. E todo esse entendimento que o Senhor nos conceder, Senhor, nesta parte da manhã, que possa sair do nosso intelecto, que possa sair do nosso raciocínio e entrar em nosso coração, Senhor, e ali permanecer e ali fazer a obra pelo qual o Senhor envia a tua palavra nesta parte da manhã. Pai amado, em nome de Jesus Cristo Nazareno, conceda esta bênção, esta graça, Senhor, e produza mudanças, produza conversão, libertação, Senhor, edificação de vidas, Senhor, conversão genuína e verdadeira a ti, para agora o teu nome santo. Amém. Desta voz, dessa live, não somente agora, mas também posteriormente, já pedi nesta parte da manhã, eu volto te rogar, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor seja louvado. Nós vamos estar estudando a palavra de Deus, que está em Mateus, capítulo 13. Eu convido você a abrir a Bíblia comigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. No livro que nos escreveu o apóstolo Mateus, no capítulo 13, versículo 44 a 46. Vou esperar alguns irmãos encontrarem. Livro que nos escreveu Mateus, capítulo 13, versículos 44 até o 46. É o texto base da lição de hoje. Nós não vamos conseguir concluir toda a lição, mas pelo menos a parte 1 nós gostaríamos de estar avançando nesse domingo. Prosseguiremos com a leitura também. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Alguns irmãos já entraram aqui na live. Eu não vou conseguir retornar o aceno para todo mundo. Eu tenho uma dificuldade com tecnologia, queridos. Por gentileza, tenha paciência com o irmão Nilson nessa parte da manhã, amém? Então talvez eu não vou conseguir responder seu comentário, não vou conseguir dar um aceno para você, mas
Atenta para o ensino da palavra de Deus, que vai ser melhor. Amém? Então, o que nós vamos aprender hoje, nesta manhã, na Escola Bíblica Dominical? Nós vamos aprender esta manhã que Cristo se sacrificou, o Senhor Jesus Cristo abriu mão de tudo, por amor a você, a mim, por amor à igreja. E a segunda coisa nessa Escola Dominical, e do mesmo fez uma renúncia, abriu mão. A pessoa que encontra o reino dos céus, ele deve reconhecer o grande valor do reino dos céus e, portanto, ser motivado, ser impulsionado a abrir mão das coisas também. A abrir mão, né? Essas duas parábolas é interessante. Lembra da lição do domingo passado? Falavam do mesmo assunto? De novo aqui, o Senhor Jesus Cristo, de maneira magnífica, ele utiliza duas parábolas, ele usa duas parábolas diferentes, com personagens diferentes, com temática diferente, porém ensina uma mesma verdade. Qual a verdade? 13. A verdade é a seguinte: as coisas se tornam irrisórias diante do imenso, do grande valor do reino. As coisas se tornam irrisórias diante do grande, do imenso, do majestoso valor que tem o reino dos céus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Essas duas parábolas têm uma coisa interessante, queridos. Primeiro, essas parábolas ela têm uma única interpretação. A verdade é essa, tem uma interpretação, mas tem aplicação. Então, cada uma dessas parábolas tem interpretação e aplicação. Nós vamos estar hoje aprendendo a respeito do reino dos céus. Nós vamos estar para os irmãos, com a graça de Deus, querendo Deus, a interpretação, mas o autor da revista da Escola Dominical se apegou mais à aplicação do ensino da parábola do que à própria interpretação em si. E isso que eu achei interessante. Eu achei isso uma coisa muito boa, porque, na verdade, nós precisamos aplicar as verdades. Uma vez que você aprende uma verdade do Evangelho, você precisa colocar em prática, tem que aplicar na sua vida. Né? Uma frase que mexeu comigo esses dias foi a seguinte: que Deus não leva em consideração o quanto você conhece da Bíblia. Deus não leva em consideração isso. O que Deus leva em consideração é o quanto você pratica o que você já entendeu da Bíblia. O que você já entendeu da Bíblia. Se você entendeu da Bíblia um versículo e está praticando, isso vai deixar o coração de Deus alegre. Amém? Para mim e para a sua vida. Então, Mateus capítulo 13, mantenha a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 13, e nós vamos estar trazendo alguma coisa, querendo Deus, ajudando o Senhor Jesus Cristo, as nossas vidas, com a graça do Espírito Santo. Amém? Versículo 44 de Mateus 13 diz assim: também o reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido num campo. A própria Bíblia interpreta a Bíblia. Isso aí que para poder entender melhor os ensinos bíblicos, nós utilizamos um texto bíblico para explicar outro texto bíblico, né? A Bíblia ela é coesa, a Bíblia, né? A Bíblia não tem ensinos isolados. Toda a Bíblia forma uma doutrina. Então, o que acontece? Um texto bíblico ajuda a entender outro texto bíblico. Normalmente, o Antigo Testamento ajuda a entender o Novo e vice-versa, e até mesmo no Novo Testamento acontece isso. Como é o caso agora. E no próprio capítulo 13 de Mateus, tem a explicação de onde é que é o campo. Mateus capítulo 13, versículo 38. Mateus 13, 38 diz assim: o campo é o mundo. Já está bem interpretada no próprio capítulo, é uma sequência de ensino que Jesus fez em Mateus capítulo 13, a respeito do reino dos céus. O campo é o mundo, queridos. Nós podemos forçar a interpretação, forçar a hermenêutica, forçar a exegese, para tentar falar que o campo é outra coisa, mas o próprio Senhor Jesus Cristo já disse quem é o campo. O campo é o mundo. Então já está muito explicadinho, né? Se o campo é o mundo, então quem é o comprador?
se nós vamos interpretar a Bíblia, fazer realmente uma hermenêutica boa da Bíblia, o comprador do mundo e das pessoas que no mundo está é o Senhor Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, João 3,16. Então, comprador do campo, aqui numa interpretação, é o Senhor Jesus Cristo, querido. É o Senhor Jesus Cristo. Amém? Revista na mão, nós vamos ver aqui, na parte 1. Na parte 1 está escrito assim, tesouro. E diz assim a revista da Escola Dominical nossa: a prática de esconder tesouros no campo era comum. No tesouro em um campo não podia apossar-se dele enquanto não comprasse o terreno. Porém, quando comprasse o terreno, o tesouro seria seu. Existe um texto antigo chamado Halacha, que até hoje os judeus utilizam esse texto. Esse texto na verdade, é um código de interpretação e aplicação da Torá e também da tradição oral dos judeus. Até hoje existe isso. Nos tempos de Jesus Cristo também tinha Halacha, ou Halaká. Eu não sei pronunciar hebraico, mas deve ser mais ou menos parecido com isso. Então, se uma pessoa for um tesouro em um identificado, pertencia a quem encontrou. Público, e enquanto é público, não tem edificação do proprietário, esse tesouro é meu. Mas, irmão Nilson, quem enterra tesouro nos campos? Nos tempos bíblicos, no tempo do Testamento, e um pouquinho antes da vinda de Jesus Cristo na terra como feito carne, havia muitas guerras, queridos. E quando uma tribo inimigo invadia cidades vizinhas, não tinha tempo de esconder o tesouro que a pessoa estivesse utilizando em lugar muito secreto. Onde dava para esconder era ali no momento, na hora, no calor da luta. Então eles cavavam um buraco, enterravam, sinalizavam de alguma maneira e tentavam buscar depois. Muitas vezes não conseguia pegar. Passava-se muitos anos e a pessoa ou passeando no campo encontrava o tesouro, ou trabalhando na terra, arando a terra, revolvendo a terra, encontrava moedas. Normalmente eram peças de prata, peças de cobre, peças de ouro que eram enterradas, que tinham mais valor naquela época. Essa própria Halaká, ou Halacha, ela também diz da seguinte maneira: mas o tesouro identificado em terra particular, se foi encontrado, pertence ao dono da terra. Pertence ao dono da terra. Então, por isso que o Senhor Jesus Cristo falou que, aqui no versículo 44, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Não diz que o proprietário ou que o dono da terra encontrou. Foi um homem. Quem era esse homem e o que ele estava fazendo? Não sabemos. Não sabemos se era empregado, não sabemos se estava passeando, não sabemos se estava trabalhando. Mas um homem que não era o dono da terra foi lá e encontrou o tesouro. Escondeu novamente, pegou todo o dinheiro que ele tinha, vendeu todas as suas posses, rapou o cofrinho, como se diz por aí, fez uma proposta de compra naquele imóvel, comprou um imóvel, não por causa do imóvel, deve ter até pagado mais caro, não por causa do terreno, mas comprou o terreno por causa do tesouro que estava inerente nele, escondido nele. Glória a Deus. Talvez fosse até um terreno comum, talvez fosse até um terreno que não tivesse tanto valor. A Bíblia não diz, mas talvez fosse isso. Mas aquele homem comprou o campo por causa do tesouro e não por causa do campo em si. Revista na mão, na página 33. O significado do tesouro pode ser, aí nós vamos ter uma aplicação: vida eterna, Cristo, o Evangelho, ou ainda a vantagem que o reino dos céus traz ao homem. Ela ilustra que abre reticências na busca da verdade aqui e ali. O indivíduo é levado a descobrir que realmente existe um grande tesouro nesse mundo e que esse tesouro é Cristo, a sua mensagem e no reino que ele governa. Isso aí seria a aplicação. Mas vamos ver primeiro, antes da aplicação, a interpretação dessa palavra. Nós sabemos que o campo é o mundo, versículo 38 de Mateus 13. Sabemos que o comprador é o Senhor Jesus Cristo. Irmão Nilson, aonde está escrito que Jesus Cristo é o comprador? Bom, abre comigo em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 18.
1 Pedro capítulo 1, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Versículo 19. Mas com precioso sangue de Cristo, como cordeiro imaculado e incontaminado, fomos comprados com grande preço. Sangue de Jesus. Não foi com ouro nem com prata. A sua vida foi comprada por Deus. Agora lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 6, versículo 20, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 6, versículo 20, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E muitos outros versículos vai falar a respeito de que fomos comprados, adquiridos e resgatados pelo sangue de Jesus Cristo, pela obra do Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos comprados por Deus. A pessoa que comprou aqui numa interpretação meio mais hermenêutica, é o Senhor Jesus Cristo que comprou nossas vidas. Amém? E por que Ele comprou as nossas vidas? Ele comprou em nossas vidas, como está escrito lá em Hebreus, tendo em vista o gozo que estava preparado para ele, seja, o Senhor Jesus Cristo fez uma obra tremenda. Amém? Olha só o versículo 44 de Mateus 13. Mateus 13, 44, diz que o homem, voltamos para Mateus 13, 44, diz que esse homem que encontrou esse tesouro, ele teve um sentimento prazeroso. Ele teve uma alegria muito, mas muito grande. Mateus 13, 44. Diz assim, 13, 44. Também o reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Para usufruir. Oh, meu gatinho, tem um gatinho aqui, vindo aqui, gente. Para usufruir, para ter alegria, o prazer de desfrutar daquele tesouro, aquele homem se dispôs de tudo, abriu mão de tudo para poder comprar aquele campo. Amém? Então tá bom. Agora, a interpretação é essa. O campo é o mundo, o Senhor Jesus Cristo é o comprador, você e eu, nós somos, na verdade, o tesouro que Deus quis comprar para ele. Essa é a interpretação. Mas qual a aplicação dessa verdade agora para nossas vidas? O que essa verdade pode colocar para nós como mudança de nosso viver, como conduta, como para a gente começar a fazer alguma coisa diferente? A aplicação dessa parábola, o reino de Deus foi encontrado mais ou menos por acaso. A pessoa não foi para aquele campo para encontrar um tesouro. Ela encontrou um tesouro. Amém? A pessoa teve uma descoberta inesperada do reino dos céus, né? A pessoa teve teve alguns personagens bíblicos que passaram por isso. Me vem agora a vida de Lídia. Lídia, que era vendedora de púrpura, lá em Atos Apóstolos, fala a respeito desta mulher. Ela foi com as amigas delas junto para uma beira do rio. E lá, por acaso, entre aspas, sabemos que não há acaso nas coisas de Deus, estava o apóstolo Paulo reunido com alguns irmãos, orando naquele lugar. E Lídia ouviu aquela reunião de oração e aceitou a Jesus. Ela teve encontro com o reino dos céus de uma maneira inesperada. Teve alguns outros personagens bíblicos que também teve um encontro com Cristo Jesus de uma maneira inesperada. O apóstolo Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo não estava em busca do reino dos céus. Ao contrário, ele estava em busca de cristãos para matar, para prender, para ser levado à morte, julgamento e morte. E teve um encontro inesperado, dramático, espetacular com Cristo na estrada de Damasco, no deserto de Damasco. Os irmãos conhecem essa passagem, a conversão do apóstolo Paulo. Não vamos atentar para isso. Mas olha só que interessante. Quando isso aconteceu, quando a pessoa, de uma maneira até mesmo inesperada, encontrou o reino dos céus, a pessoa tomou uma atitude certa. O que ela fez? Ela vendeu tudo que tinha e comprou o reino dos céus. Comprou entre aspas.
Aqui nessa passagem bíblica fala isso. O homem encontrou o tesouro e vendeu tudo que tinha para poder adquirir esse tesouro. Tem uma passagem bíblica que está em Filipenses capítulo 3, versículos 7, do 8 até o 9. O apóstolo Paulo fala a respeito das coisas que ele abriu mão em favor do reino dos céus. O apóstolo Paulo não era uma pessoa comum. A família dele era bem endinheirada, porque ele foi estudado aos pés de Gamaliel. E somente uma pessoa com muita posse financeira poderia pagar um curso lá com Gamaliel, que seria uma faculdade, uma faculdade bem, uma Harvard, por exemplo, da vida hoje. E tem que ter muito dinheiro para estudar lá com Gamaliel. O apóstolo Paulo era o príncipe dos fariseus. E ele era o principal dos fariseus. Ele era um homem de posses, estudado, era um homem bem conceituado, tinha título romano, ele tinha um bom relacionamento tanto com os romanos como os judeus. Ele era uma pessoa muito estudada, muito conhecido, era preparado para ser o líder da nação dele, né? Participante também do Cenáedro, era como se fosse um senador naquela época. Esse era o apóstolo Paulo. Mas olha o que ele escreveu em Filipenses capítulo 3, versículos 7, 8 e 9. Nos versículos anteriores ele começa a falar a respeito do título dele, né? Lá no versículo 4. Ainda que alguém também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem pura de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que é na lei, irrepreensível. Em Filipenses capítulo 3, versículo 7, ele fala da seguinte maneira: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Versículo 8, e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. O que é interessante é que o apóstolo Paulo considerou tudo aquilo que ele tinha de aparentemente bom, aparentemente valioso, aparentemente de status dele e tudo mais, como uma coisa escória, lixo, em algumas traduções esterco ou refúgio. Ele considerava como nada diante da grande revelação de ter conhecido Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. Essa que é a grande verdade. Quando uma pessoa, mesmo de uma maneira inesperada, tem um encontro com o reino dos céus, primeiro sinal de que essa pessoa realmente teve um encontro com o reino dos céus é abrir mão, é vender coisas, entre aspas, é abrir mão do direito próprio, é abrir mão da sua própria, vamos falar assim, justiça, para se revestir da justiça de Deus, é abrir mão de direitos. Aleluias. Mesmo que você teve encontro com o Senhor Jesus Cristo de modo inesperado, o convite que Deus faz para você nesta manhã é essa: o que você está abrindo mão em favor do reino dos céus? Renunciando em favor do reino dos céus? No livro de Mateus, no capítulo 19, nós temos a história de um homem rico. A Bíblia fala que ele era rico e que ele era jovem e que ele era praticante muito fiel da religião dele. Mateus 19, 21. Mateus 19, 21 fala desse homem. Esse jovem rico falou que desde a meninice dele praticava de coração a religião dele. Ele chega perto de Jesus Cristo e fala assim: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Mateus 19, 16 ele fala isso. E Jesus fala para ele: você conhece os mandamentos? E ele fala assim: desde que eu era criança eu pratico os mandamentos. O que mais me falta para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala assim para ele: se queres ser perfeito, versículo 21 de Mateus 19. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E esse jovem não conseguiu. No versículo 22, e o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ele tinha realmente praticado a fé dele, tinha praticado a religião dele desde a meninice, mas tinha um outro Deus entesourado no coração dele.
E esse outro Deus entesourado no coração dele era o dinheiro, era Mamon, eram as propriedades, era aquilo que ele queria desfrutar de dinheiro na terra. Ainda que talvez não fosse um uso pecaminoso que ele tinha do dinheiro, não, porque aquele jovem era sinceramente religioso. E com certeza ele ia usar aquele dinheiro de uma outra maneira, uma maneira talvez não ímpia, como pensávamos, como prostituta, como drogas, como balada, essas coisas. Não, aquele jovem ia usar o dinheiro para outras coisas, mas mesmo assim o tesouro dele não estava no reino dos céus, o tesouro dele estava no coração dele, era o dinheiro. Aí Jesus fala assim para ele no versículo 21, abre mão, renuncia, vende o que você tem, aleluia, e você vai ter um tesouro nos céus. Zaqueu teve um encontro inesperado com Cristo Jesus, buscava só enxergar Cristo Jesus quando subiu naquela árvore. Aleluia, Jesus passa debaixo daquela árvore e fala, Zaqueu, desce, me convém pousar na tua casa. Chegou salvação na sua casa. Zaqueu falou assim, se eu tenho enganado alguém, eu vou devolver dinheiro, eu vou vender uma parte do que eu tenho, eu vou dar, eu vou renunciar, eu vou abrir mão. E a minha pergunta para você nesta manhã é, o que você tem renunciado em favor da tua salvação, em favor do reino dos céus? Aleluia, glória a Deus. Jesus abriu mão de tudo em seu favor, da sua glória, da sua majestade, da sua riqueza, do seu poderio, se manifestou em carne e andou entre nós, se esvaziou em sangue por você e por mim, aleluia. O que você está disposto hoje a renunciar em favor de Cristo Jesus e a salvação que Ele concede? Essa é a aplicação para a sua vida desse texto que nós lemos de Mateus 13, 44. E é isso que o Senhor espera do seu viver, uma conduta de renúncia. Tem gente que não leva desaforo para casa, porque não sabe renunciar ao direito próprio. Tem gente que não sabe abrir mão de coisas. Querido, é muito inteligente você abrir mão de um tesouro que nem seu para você adquirir um tesouro que sempre vai ser seu. Os tesouros aqui da terra não são seus. Seu carro não é seu. Se você parar de pagar IPVA, sua casa não é sua, se você parar de pagar IPTU. É isso que acontece, querido. A sua vida não é sua, a sua vida pertence a Deus. Se você renunciar a algo da sua vida em favor do reino dos céus, Deus te dará tesouro nos céus. Amém, amém e amém. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele abriu mão disso, ele falou assim, todas essas coisas que ilustram o meu ego, as coisas que têm tanto valor, uma pessoa comum, eu considero ela como lixo. Quer ver só? Tem uma versão que eu gosto muito, que é a versão fácil de ler. Essa versão fácil de ler, ela foi escrita numa linguagem um pouquinho mais atualizada. E lá em Filipenses capítulo 3, versículos 7, 8, 9, olha só o que diz. Mateus 3, 7, 8, 9, Filipenses 3, 7, 8, 9, na versão fácil de ler diz assim. Mas, por causa de Cristo, todas as coisas que para mim antes eram lucro, eu agora o considero como perca. E não somente essas coisas, mas considero tudo como perda por causa da grandeza que é conhecer Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi todas as coisas e as considero lixo para que eu possa ganhar Cristo e ser achado nele. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Amém. Revista na mão, querido. Aleluia. Aleluias. Nós vamos ler a respeito agora da parábola da pérola. Revista na mão, na página 33, a parábola da pérola de grande preço também ressalta o indivíduo que encontra o reino dos céus como algo de valor. Esta é a aplicação. A diferença está no fato de que, nesse caso, o indivíduo procurou diligentemente essa pérola e, quando encontrou, vendeu tudo que tinha e comprou. Na parábola anterior, o tesouro foi encontrado meio que por acaso, pois não estava sendo procurado.
A ideia central das duas parábolas é que todas as demais coisas se tornam ínfimas diante do valor inestimável do reino dos céus. Esse fato levou ambos os personagens a trocar tudo o que tinham pelo tesouro ou pela pérola. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Novamente aqui nós vamos ter uma interpretação e uma aplicação. A interpretação é a mesma coisa, queridos. Jesus Cristo é o homem que é o negociante que comprou a pérola. A pérola simboliza a igreja. Uma interpretação é que a pérola simboliza a igreja. Amém? Agora, abre comigo em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 21, versículos 9 e 10. E depois o 21. Apocalipse, capítulo 21, versículos 9 e 10, depois 21. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheios das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Versículo 10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Os próximos versículos começam a falar a respeito desta noiva de Deus, dessa esposa do Cordeiro, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, juntamente com o povo de Israel, formando a igreja já na glória. E na descrição, no versículo 21, diz assim: E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era de uma pérola. A pérola de grande valor é a igreja. O comerciante que adquiriu esta pérola de grande valor é o Senhor Jesus Cristo. Essa é a interpretação. Mas a aplicação, queridos, a aplicação fala muito forte no meu coração. A aplicação dessa parábola, queridos, é que o encontro do reino dos céus. Tem algumas pessoas que foram para Cristo Jesus de uma maneira inesperada. Talvez fui eu. Eu aceitei Jesus Cristo através de um convite de uma pessoa que me convidou a visitar a igreja dele. Eu acabei indo e no mesmo dia aceitei Jesus e minha vida foi transformada. Tem outras pessoas não. Tem outras pessoas que, como Nicodemos, ficou buscando o reino de Deus até o encontrar, quando teve encontro com Jesus Cristo. Lá em João capítulo 3, se não falo a memória, é João capítulo 3. Outro personagem que me vem à memória, que teve encontro com Cristo Jesus, depois de uma busca muito intensa, foi Cornélio. Ele teve encontro com Cristo Jesus depois de uma busca muito intensa, né? Cornélio, ele, lá em Atos Apóstolos capítulo 10, ele era um homem piedoso, temente a Deus, de contínuo dava esmola, fazia orações, e ele moveu tanto o coração de Deus com a prática genuína de uma fé religiosa muito intensa, que Deus fez de tudo para que ele fosse salvo. Deus foi lá, mandou uma visão para ele, avisando, para ele chamar Pedro. Ao mesmo tempo, Deus mandou um anjo avisar Pedro que ele seria chamado. Pedro vai na casa de Cornélio. Cornélio escuta as palavras de salvação e é salvo ele e a casa dele inteira, e é batizada no Espírito Santo e é batizada nas águas naquele mesmo momento, naquela mesma oportunidade, naquela mesma ocasião. De tão intensa foi a busca de Cornélio que Deus fez de tudo para que ele se encontrasse com ele mesmo Deus. Amém? Então o que acontece? Tem algumas pessoas que diligentemente vai atrás da pessoa de Deus, né? Não sei se é seu caso, não sei se você está indo a tantas igrejas e buscando tantas igrejas diferentes, buscando a Deus. E eu tenho uma palavra para vocês esta manhã. A pessoa de Deus está perto de você. A pessoa de Deus tem acesso através da obra expiatória de Cristo Jesus. Você chega a Deus através de Jesus Cristo. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não são as práticas religiosas, não são templos que vai te levar a Deus. Quem vai te levar a Deus é a pessoa do Filho dele, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então o que acontece aqui nessa parábola da pérola?
Nessa parábola da pérola de Mateus capítulo 13, versículo 44, a aplicação de Mateus 13, 45 e 46. Nós vamos ler agora. Outro 100, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Talvez você possa ter encontrado até uma boa religião para você, um bom sistema filosófico de conduta, ou talvez você não quer se apegar a nenhuma religião. Você quer extrair de cada religião aquilo que é de bom de cada religião e formar a sua própria religião, o seu próprio sistema de crença. Tudo isso pode ser bom, mas não é transformador. Eu costumo dizer que o pecado deforma a imagem de Deus no homem, que a religião reforma essa imagem, mas Jesus Cristo transforma a sua vida. O único que pode te transformar, fazer uma mudança realmente no seu viver, é Jesus Cristo, Senhor, nosso Deus vivo. Amém? Eu quero encerrar, não quero me alongar mais, deixar um pouco para o próximo domingo. Essas duas parábolas falam na mesma temática de renúncia, de abrir mão, de você vender, entre aspas, vender algo em favor do reino de Deus. E por favor, querido, quando eu falo que é para você vender alguma coisa no reino de Deus, eu não estou falando para você dar dinheiro. Eu não estou falando para você vender o seu imóvel e dar na igreja. Eu não estou falando para você vender seu carro e dar na igreja, de jeito nenhum. Eu estou falando para você vender, entre aspas, o seu direito. Abrir mão dos seus direitos. Abrir mão muitas vezes, de um conforto. Abrir mão muitas vezes de um pensamento que há muito tempo você carrega. Abrir mão de mágoas. Abrir mão de ressentimentos. Abrir mão de falta de perdão. Abrir mão de discórdia. Abrir mão dos prazeres da carne. Abrir mão de um vício que te prende em favor do reino dos céus. É isso que eu estou dizendo. Eu quero que você entenda, né? Que quando a Bíblia fala para você vender tudo, a aplicação dessas duas parábolas para você vender tudo para alcançar o reino de Deus, não é que você consegue comprar o reino de Deus, de modo algum, né? É pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é pela sua fé em Cristo Jesus que você é salvo. Mas quando eu falo para você vender tudo que você tem, é você, na verdade, entregar para Deus tudo que você tem, né? E existe uma historinha, eu gostaria de compartilhar com você, porque essa historinha ela elucida alguma coisa. Havia um homem que teve um sonho, e nesse sonho ele teve encontro com Cristo Jesus durante o sonho. Ele falou: bom mestre, como o céu é precioso, como é maravilhoso para esse céu, e como é que eu faço para chegar aqui? E o Senhor Jesus Cristo falou assim: o que você tem para me dar? Aí ele falou assim: ah, Senhor, eu tenho minha casa. Sim, eu aceito, me dá a sua casa. O que mais? Ah, eu tenho um carro. Ah, eu aceito, me dá seu carro. E o que mais? Eu tenho um bom emprego. Ah, você tem um bom emprego? Eu quero. O que mais? Bom, Senhor, agora acho que acabou tudo, né? É a sua conta bancária. Ah, tá, eu tenho minha conta bancária. Tá? E suas ações? Ah, também tem minhas ações. Tome minhas ações. E o que mais que você tem? Sim, ó, Senhor, agora só sobrou minha família. Ah, você tem esposa? Tem, me dá ela. Senhor, você quer minha esposa? O que será dos meus filhos? Ah, você também tem filhos? Passa para mim. Você pegou meus filhos, minha esposa, sobrou só eu então? Assim, ah, você tem a você próprio. Então eu quero você próprio, eu quero você, sua saúde, o seu tempo, os seus pensamentos. Me dá também. Senhor, não me sobra mais nada. O Senhor me levou tudo. Você entregou tudo para mim? Tudo, Senhor. Você entregou tudo que eu tenho, tudo que sou, minha família, o Senhor levou tudo. Ah, não tem mais nada? Nada, Senhor. O Senhor pegou tudo. Então tá bom. Então está aqui sua casa de volta, cuida dela. Essa casa é minha, você me deu, lembra? Estou devolvendo para você. O carro está aqui de volta. Os seus pertences, sua conta bancária, seus investimentos, suas ações, está aqui de volta. Você deu para mim, não deu? Estou devolvendo para você, cuida bem deles. Sua esposa, você entregou para mim, não foi? Estou devolvendo ela. Cuida bem dela, lembra? Ela é minha. E os seus filhos, você não entregou para mim? Cuida bem deles. Não são mais seus, são meus. Cuida bem deles. E a sua própria vida. Sua saúde, o seu tempo, os seus pensamentos, os seus direitos. Aleluia! Você entregou para mim, estou te devolvendo. Usa bem deles. Amém?
quando você entrega completamente a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, é para Ele dirigir sua vida melhor do que você mesmo pode dirigir. Deixa eu falar uma coisa para você. Você é um péssimo piloto. Entrega na mão do Senhor Jesus Cristo. Ele dirige bem o carro da sua vida. Amém? Fecha seus olhos, se você que puder agora fazer isso. Inclina sua cabeça em sinal de reverência a Deus. E é como você estiver falando amém a oração que nós vamos fazer agora. Se você quiser orar junto, pode. Se quiser escutar e depois fazer sua concordância, também pode. Eu quero orar por você, se você me permitir, no nome de Jesus. Ó Pai bendito, eu quero glorificar teu santo nome. Eita Deus, oh glórias, ó Senhor Deus, aonde adentrar esta voz, eu novamente te rogo, entre também o reino dos céus nesta casa, neste coração, neste pensamento, nesta mente. Meu Deus querido, no nome de Jesus Cristo Nazareno, teu ungido. Meu Deus querido, realiza uma grande obra, Senhor. Uma obra de transformação, de salvação, libertação. Implementa o teu reino, Senhor, nesta casa, onde entrar esta voz, seja agora, seja posteriormente, quem estiver assistindo esta live, Senhor Deus, no nome de Jesus, e adentrar teu reino, Senhor, seja dissipada toda a malignidade, e seja, Senhor meu Deus, colocado por terra, caia por terra agora, todos os inimigos de Deus, e seja estabelecido o reino do Senhor neste lar, nesta casa, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo Nazareno, Cordeiro ungido de Deus, Senhor Rei, possa entrar saúde, e possa entrar paz, e possa entrar harmonia, e as trevas sejam dissipadas, meu Senhor querido, meu Deus querido e amado, para que o teu nome seja glorificado, Senhor, e tenha, Senhor meu Deus, entendimento entre marido e mulher, na casa onde adentrar esta voz agora, e tenha, Senhor meu Deus, harmonia entre pais e filhos, na casa onde adentrar esta voz agora, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, faz esta obra poderosa, para que o teu nome seja glorificado, e todos saibam que tu és o Deus de perto e também Deus de longe, Deus que faz também presencialmente e remotamente, que não há nada e ninguém que possa criar obstáculo, empecilho, barreira alguma ao teu agir, ao teu querer, aquilo que o Senhor quer fazer. Faz uma grande obra no lar desse teu filho, dessa tua filha, Senhor, e ajuda ele e ela, Senhor Deus, a abrir mão, a renunciar de coisas que aparentemente são valiosas a eles mesmos, Senhor meu Deus, mas na verdade são pedras de tropeços a quem caminha em direção ao reino dos céus. Mostra, Senhor meu Deus, o verdadeiro tesouro que está à espera de cada um de nós, para que possamos ser motivados a fazer renúncias diárias, a abrir mão, Senhor, ou de conbenúbia, las de cantaremanabia canta, oh Deus, no nome de Jesus Cristo, faz uma obra tremenda, Senhor Rei da Glória, oh Pai querido, para a glória do teu santo nome, quero rogar a ti, te agradecer, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Amados, obrigado pela atenção, obrigado pelos comentários. Não deu para responder, acenar. Eu tenho dificuldade com essas tecnologias, queridos. Mas obrigado pelo seu momento com Deus, momento com a gente. Se Deus permitir, aprovando a Deus, no próximo domingo nós vamos estar dando continuidade a essa lição e encerrando ela, querendo Deus, amém? Um bom domingo, saudade dos irmãos, saudade de dar um abraço, de dar um beijo nos irmãos, de cumprimentar efusivamente em Cristo Jesus, amém? A paz do Senhor Jesus. Até mais, queridos, um bom domingo.